Graça e paz, muito bom dia, que Deus abençoe a sua manhã e também a sua jornada, as decisões ao longo do dia de hoje, desta quarta-feira. Sou William Sodré, trago para você o devocional desta manhã e quero começar com o tema de hoje, que é uma pergunta, né? Como trarei a mim a arca de Deus? Essa é uma pergunta feita por Davi diante de uma tragédia. Vamos para o texto? O texto de hoje é o de 2 Samuel, o capítulo é o de número 6 e o verso é o de número 6 também. Eu vou ler a partir do 6, né? E diz assim: E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus ali o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou o nome daquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu ao Senhor Davi naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Gente, nós estamos diante de um texto que tem, assim, muita riqueza. Saul foi o primeiro rei de Israel, e nos dias de Saul não houve uma preocupação com a arca do Senhor. A propósito, o que era esta arca de Deus, a arca do Senhor? Era um baú de ouro, né? Mas que representava em todo o Antigo Testamento a própria presença de Deus. De maneira que, aonde esta arca estivesse, ali a presença de Deus também estaria. Saul não se preocupou em ter esta presença, esta arca consigo durante o seu reinado. E quando Davi assume o reino, uma das primeiras preocupações de Davi é trazer para si esta arca. Mas mesmo cheio de boas intenções, ele não vai procurar o jeito de Deus, a maneira de Deus, o gosto de Deus, como é que Deus gostaria que isso fosse feito. Enfim, ele começa a trazer essa arca, e inclusive um dos problemas é que ele coloca essa arca em cima de um carro de bois, e o carro era até novo, mas a presença de Deus não é para boi, a presença de Deus não é para animal, a presença de Deus é para mim e para você, dentre outros problemas nessa jornada, nessa atitude que Davi, mesmo bem intencionado, tem. E o texto diz que de repente estes bois tropeçam, a arca vai cair, e um tal de Uzá toca ali a arca para segurar a arca, e o texto diz que na mesma hora ele cai duro no chão, morto. E houve uma tragédia. Então Davi fica preocupadíssimo, as pessoas ficam assustadas, vê que o negócio era sério, e o Davi então faz uma pergunta, claro que movido por medo, por temor, tomado ali por, meu Deus do céu, como é que vai ser? Ele pergunta, e essa é a pergunta nossa desta manhã: como virá a mim? Como trarei a arca do Senhor? Verdade, pergunta que deveria ter sido feita antes, mas pergunta que é bem pertinente e oportuna para nós começarmos o nosso dia de hoje. Porque eu penso que, claro, guardadas as proporções, a pergunta continua sendo a mesma. Ela deve ser alvo da nossa oração no dia de hoje. Como trarei a minha presença do Senhor? Como trarei para a minha vida a presença de Deus? Como trarei para a minha família a presença de Deus, a arca do Senhor? Como trarei para os meus filhos, para a vida dos meus filhos, a arca de Deus, a presença do Senhor? Para os meus negócios, para a minha igreja, enfim, essa deve ser a pergunta que deve nortear a nossa oração, o nosso início de dia nesta manhã de quarta-feira. Vamos comigo? Vamos orar esta palavra, esta pergunta? Pai, nós nos colocamos diante de Ti e oramos exatamente esta palavra. E, meu Deus, perguntamos ao Senhor nesse início de novo dia: como traremos, Deus, a Tua presença para a nossa vida? Como devemos fazer para
atrair para nós a tua presença, para trazer para nossa casa a arca do Senhor, meu Deus, para a vida dos nossos filhos, a tua presença, para os nossos negócios, Deus, para a nossa empresa, para a nossa igreja, meu Deus, para o nosso casamento, meu Pai. Como? Essa é a nossa pergunta e oração, e oramos sinceramente porque o sucesso, meu Deus, da nossa jornada depende, meu Deus, de uma direção clara da parte do Senhor, porque temos aprendido, não adianta só estarmos bem intencionados, nós precisamos entender como o Senhor quer que façamos, como o Senhor deseja que façamos, como é que o Senhor deseja, o Senhor quer que seja feito. E é a nossa oração de hoje, em nome de Jesus, mostra-nos o caminho, aponte-nos a direção, é o que nós lhe pedimos. Em nome de Cristo, amém.